Segunda Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segunda Timóteo 3,16. Glória a Deus, meus irmãos. Então vamos lá. Semana passada nós estudamos a introdução. Falamos a respeito do mandamento e da necessidade de uma confissão bíblica. De modo que quando nós cremos, faz-se necessário que nós confessemos a fé. Tanto pessoalmente, nós fazemos confissão para a salvação, quanto como igreja, nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, confessamos a nossa esperança, confessamos que pertencemos a Ele, confessamos várias verdades. E essas verdades nós confessamos individualmente e coletivamente, enquanto membros do corpo de Cristo individualmente, enquanto membros do corpo de Cristo coletivamente. Nessa ocasião, nós vamos estudar o capítulo 1 da nossa confissão, então, que fala sobre as Sagradas Escrituras. E aí nós vamos ter aqui uma certa dificuldade para que nós consigamos abordar tanto conteúdo em tão pouco espaço. Quando nós estávamos combinando os estudos, quem dará os estudos somos eu, o pastor Josué e o diácono Ricardo. E nós falamos, mas como é que nós vamos falar de um capítulo numa vez só, num encontro só? Porque é tanto conteúdo, irmãos, tem tanta coisa aqui, tantos versículos para serem explorados, abertos, expostos, meditados. Mas vamos tentar fazer uma visão panorâmica e aos irmãos cabe a responsabilidade de estudar em casa, de trazerem dúvidas, de verem os versículos. Se porventura alguma coisa não foi clara aqui, depois perguntem. Estudem já em casa o capítulo 2 para trazer dúvidas, para que nós possamos todos crescermos juntos no estudo da palavra de Deus que está exposta na nossa confissão. Amém, meus irmãos? Então não vai dar tempo de falar tudo, vai ser uma exposição panorâmica, mas as coisas que vão ser faladas, nós cremos, serão muito edificantes. E quem sabe na ocasião futura nós possamos expor com mais detalhes, as profundezas de muitas coisas que estão escritas aqui. Mas para começarmos, os irmãos lembram da pergunta que eu fiz lá no grupo? Por que é que a nossa confissão, ela começa com um capítulo sobre as Sagradas Escrituras e não sobre Deus? Será que é como os católicos falam, que nós endeusamos um livro, que nós idolatramos, nós somos bibliólatras, nós colocamos a Bíblia acima de tudo, acima até do próprio Deus? Absolutamente não. Então por quê? Eu vou dar a resposta de um batista confessional da atualidade chamado James Rennie. Eu gostei muito da resposta dele. Ele diz o seguinte: por que a nossa confissão de fé começa com um capítulo sobre as Escrituras? Ele diz: porque nós não podemos conhecer as outras doutrinas que nós confessamos a partir de então, tais como a natureza trinitária de Deus ou seu plano de salvação, sem as Escrituras. E ele continua: nós devemos começar com ela, com as Escrituras. Isso é característico da teologia reformada, escolástica clássica. Começar com um capítulo sobre as Escrituras, então você estabelece um fundamento, então você passa a construir as demais doutrinas a partir desse fundamento, desse alicerce. Ao começar com as Escrituras, eles estão fazendo uma declaração muito importante. Tudo o que vem a seguir é baseado, contido e originado nas Escrituras. Quando nós começamos com as Escrituras, nós dizemos, olha, tudo que nós vamos dizer daqui para frente é tudo que está contido, baseado e originado nas Escrituras. Essa é a fonte da revelação. Essa é a fonte da qual nós tiramos todas as outras doutrinas. Da Escritura, que não é de origem humana, não é de inspiração humana, mas é de inspiração divina e é útil para todos esses propósitos que nós acabamos de mencionar. Então nós começamos com as Escrituras porque sem ela nós nada podemos saber. Sem a revelação de Deus dada a nós, e como nós vamos ver mais à frente, escriturada no livro de Deus, nas Escrituras, nós não teríamos como adorar a Deus com verdade.
Como nós poderíamos saber que Deus é trino? Como nós poderíamos saber da natureza divina e humana do Salvador? Como nós poderíamos saber de várias coisas se não fosse revelado? Então aqui começa uma grande característica da nossa fé. Ela é uma fé revelada. Não é inventada por nós. Nós não nos sentamos e começamos a discutir. Olha, o que é que você acha disso? Você acha melhor fazer assim? Não, olha, eu acho dessa forma. E se nós disséssemos que assim, há uns 2, 3 mil anos atrás, aconteceu uma história assim, assim, e que essa história que aconteceu lá atrás dá base para essa prática de hoje e tal, tal. Nós não seguimos fábulas artificialmente compostas e nem falsificamos a palavra de Deus, mas nós buscamos extrair as nossas doutrinas, aquilo que cremos, aquilo que ensinamos, aquilo que praticamos a partir da palavra de Deus. É isso que diferencia o cristianismo bíblico do cristianismo não bíblico, ou seja, do cristianismo falso. É que o cristianismo bíblico, ele é bíblico. Existem pessoas que pensam que têm um cristianismo bíblico e verdadeiro, mas enquanto desprezam a Bíblia. Ou eles possuem certas práticas e você fala, então me prove pelas Escrituras. Ele fala, não, mas é porque você tem que saber que é assim, assado. E eles se recusam a dar razão bíblica da sua fé. Portanto, não é bíblico aquilo que não pode ser provado pela Bíblia. Não é bíblico aquilo que não possui fundamento bíblico. Aquilo que não é bíblico é antibíblico. O que é antibíblico é contrário à palavra de Deus. O que é contrário à palavra de Deus é contrário ao Deus da palavra. Então nós estamos estudando um assunto da mais alta importância. Será que nós temos práticas da nossa vida que não são bíblicas, que você não consegue baseá-las na Bíblia? Se sim, não somente é antibíblico, meu irmão, mas por ser contrário à palavra de Deus, é contrário ao próprio Deus. Então aí está a importância de nós conhecermos a vontade do nosso Senhor, que está revelada, para que nós possamos cumprir a vontade dele. Do contrário, como nós podemos servir aquele a quem nós não conhecemos a vontade, os mandamentos, as doutrinas? Como sempre, como não vai dar tempo de estudar tudo, como nós deveríamos, vamos fazer apenas uma exposição panorâmica, vamos fazer exatamente o que a palavra de Deus diz, né? A Escritura diz. Vamos estudar a palavra de Deus para a glória de Deus. Vamos começar lendo a confissão, irmãos, o parágrafo 1 do capítulo 1. A confissão diz assim: a Sagrada Escritura é a única, é suficiente, é correta e infalível regra, padrão de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Essa é a grande frase da confissão. É o grande parágrafo, prefácio com que ela é aberta. E uma compreensão correta dessa doutrina vai determinar todo o caráter bíblico e piedoso da nossa fé em todas as áreas da nossa vida. É confessado aqui que a Bíblia ela é a nossa única regra, o nosso padrão objetivo. Nós não temos algo que se equipara em termos de autoridade e de fonte de autoridade divina para nós, como a Bíblia. Como a nossa confissão ela foi escrita muito para responder aos erros do papado. É uma confissão protestante. Então, como houve a discussão ali no período da Reforma, quem tem a autoridade? Onde nós derivamos a autoridade para a vida da igreja, para decidir as questões, para decidir as controvérsias, para decidir como a igreja deve viver, para decidir naquilo que nós devemos crer e etc. A igreja católica dizia, nós temos 3 fontes. É a Escritura, eles não negavam a Escritura. A coisa mais errada que nós podemos pensar é que na Idade Média as pessoas não estudavam a Escritura. Antes de ser reformador, Martinho Lutero era um professor da universidade. Ele era professor de quê? Professor de Bíblia. Professor de interpretação bíblica. Ele estudava a Bíblia todo dia. Todo dia. Muito, muito mais do que nós. Então é um erro pensar que na Idade Média as pessoas não liam a Bíblia. Liam e liam muito. Contudo, não era o povo, né, mas as pessoas do clero. Mas era muito da Bíblia. Eles creem, então, no catolicismo, que há 3 fontes de autoridade. Que é a Bíblia, as Escrituras, a tradição, aquilo que eles vão recebendo ao longo da história da igreja, e o magistério da igreja. Ou seja, o Papa, os cardeais, eles são a fonte de autoridade. Então,
Você quer determinar a verdade, como você faz? Eu vou lá consultar as Escrituras. Não somente as Escrituras, mas também o Papa, os cardeais, todo o magistério da igreja, toda a tradição e também as Escrituras. A Escritura é apenas a terceira fonte de autoridade, é como se fosse um tripé. E os protestantes reagiram dizendo, não, é a única fonte. Não que outras pessoas não tenham autoridade, mas como padrão de Deus para a igreja, a Escritura permanece única, insubstituível e inigualável. E ela também é suficiente. Aqui nos pega, não é? A Bíblia é suficiente, de modo que nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos, como nós vamos ver mais à frente, de auxílios para a Escritura. Auxílios no sentido de autoridade igual, ou algo para ajudar na sua autoridade. Nós precisamos de auxílios para expor a autoridade que vem da Escritura, mas não de algo que auxilie na autoridade da Escritura, ou que torne a Escritura mais digna, mais confiável, mais autoritativa. A terceira característica que é atribuída à Escritura é que ela é correta, ou seja, ela é inerrante, ela não possui erros. É a palavra de Deus. Veja, olhe isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela possui as próprias características de Deus. Deus é infalível? A Bíblia é infalível também. Deus mente? Não, Deus não pode mentir. A Bíblia também não pode mentir. Deus é a verdade? É a verdade. A Bíblia também é verdadeira e não pode ser diferente. Deus é justo? Então a Bíblia também é justa, não pode conter injustiças. Deus é santo? Então a palavra de Deus também é santa, por isso que sagradas as Escrituras. Então perceba, Spurgeon fala, que em sua própria esfera, as Escrituras elas derivam até os atributos de Deus. E tudo que Deus faz, Ele faz conforme a sua palavra, conforme determinou a sua palavra, e nunca contrário a ela, e nunca sendo incoerente com ela. E a quarta característica é que ela é infalível. Ela não pode falhar. Tudo que está declarado lá, certamente acontecerá sem falhas. Não é isso que o próprio Senhor Jesus disse? Quando Ele falou assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Não passará nenhum jota e nenhum tio, até que tudo seja cumprido. É infalível. Se nós temos promessas na Bíblia, se nós temos profecias na Bíblia, todas se cumprirão infalivelmente. Ela não pode errar, ela não pode mentir, ela não pode falhar. Mas ela é uma regra de quê? Não é uma regra para tudo. É uma regra que é suficiente na esfera para o que Deus determinou que ela fosse. Ou seja, não significa que a Bíblia ela é suficiente para absolutamente todos os propósitos que nós vamos fazer. Imagine que um homem vai estudar engenharia. Será que a Bíblia é suficiente para nos ensinar sobre engenharia? Ou nós precisamos de outros livros? Certamente nós precisamos de outros livros para outras áreas. Mas a esfera em que a Escritura é suficiente é na esfera da salvação, dos assuntos salvíficos. A Bíblia contém a palavra da salvação. E para os assuntos da salvação e os assuntos relacionados à salvação, nessa esfera ela é completamente suficiente. É o que diz. Vamos ler a continuação da confissão. Diz assim: ela é a regra infalível de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos, que dizem respeito à salvação. É como o Evangelho de João diz no seu capítulo 20. Essas coisas foram escritas para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, e para que crendo tenham a salvação. As coisas foram escritas para a nossa salvação e para tudo aquilo que a envolve. Uma coisa que os irmãos têm que perceber também, e é um detalhe interessante da nossa confissão, é que tudo está colocado aqui de forma lógica, e tudo tem um propósito. Olha um exemplo. Por exemplo, aqui no comecinho diz assim, ela é regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Ele descreve um processo. Primeiro, nós devemos conhecer o conteúdo das Escrituras, a revelação. Depois nós devemos ter fé, nós devemos crer. E terceiro, nós temos que obedecer. E tudo isso relacionado
a salvação. Então ela é uma regra de conhecimento, primeiro nós conhecemos. É uma regra de fé, então nós cremos. E é uma regra de obediência, então nós também obedecemos. E isso faz parte do processo de salvação, do processo salvífico. Os irmãos percebem como ela é abrangente? Como a Escritura ela é totalmente suficiente para todos os assuntos que envolvem a salvação do povo de Deus. E não somente a salvação, mas os assuntos que envolvem a salvação. Por exemplo, como é que os salvos devem viver? Como é que os salvos devem cultuar? Como é que os salvos podem obedecer vários mandamentos que estão aqui escritos na palavra? Para isso, a palavra de Deus é suficiente. E aí, o principal versículo que embasa essa primeira passagem é 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Vamos ver rapidinho o que está escrito lá. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, 2 Timóteo 3, 15 ao 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma das coisas que nós podemos aprender aqui é que a Escritura deve ser ensinada desde a infância. Se ela é tão importante assim, o aprendê-la, conhecê-la é urgente. Lembra na vez passada que eu falei que nós temos que aprender com a Bíblia, com exemplo e com preceito, com exemplo e com mandamento? Quando Paulo fala assim, olha, você conhece as Escrituras desde a infância. Ele está aqui nos ensinando algo, que você tem que conhecer as Escrituras desde a infância. Nós que já somos adultos e pela providência de Deus não conseguimos conhecer desde as crianças, desde a nossa infância, está sobre nós o mandamento de agora ensinar os nossos filhos desde a infância. Essa é uma das coisas que nós podemos aprender com esse versículo. Uma outra é que a Escritura ela comunica os assuntos relacionados à salvação. Como eu falei, as Escrituras vão te fazer sábio para a vida eterna. Uma outra coisa é que a Escritura ela é completamente inspirada por Deus e útil. Não existe uma parte da Bíblia que é mais ou que é menos inspirada. Assim, nós podemos ver, por exemplo, que o livro de Obadias é tão inspirado por Deus quanto o livro de Romanos. Porque toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Uma quarta verdade que nós podemos aprender é que ela torna o homem perfeito. Nós temos tido essa verdade em nossas mentes? De que é pelas Escrituras que você vai se tornar perfeito. Ou seja, palavra perfeito aqui não significa sem pecado, sem mancha, sem defeito. Significa maduro, íntegro, alcançando o propósito de Deus para a sua vida. Uma pessoa que, de modo geral, digamos assim, está formado. No sentido, você vê uma criança, você vê, falta ela crescer, falta isso, falta aquilo. Mas quando você já vê um homem adulto, esse homem aí está perfeito. Do tipo, onde ele ia chegar, ele já chegou. Aquilo que estava determinado para ele ser, ele atingiu o auge. Então ele já está perfeito. É nesse sentido que a palavra perfeito é. Então você se aperfeiçoa através da palavra de Deus, que é a regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. E por fim, a suficiência dela, ela nos torna perfeitos, mas também perfeitamente habilitados para toda boa obra. Imagine que eu falasse para você aqui, olha, eu tenho um instrumento aqui que te torna perfeitamente habilitado para toda boa obra. Imagine quão valioso seria esse instrumento. Você fala assim, eu quero costurar. Esse instrumento dá para você costurar. Dá. Eu quero quebrar uma parede. Esse instrumento dá para você quebrar uma parede. Eu quero assistir o jornal. Esse instrumento dá para você assistir o jornal. Eu estou com febre, eu quero medir a temperatura do meu corpo. Esse instrumento dá para você medir a temperatura do seu corpo. Imagine um instrumento que é perfeito para você fazer tudo. As Escrituras são assim. Elas nos capacitam a fazer toda a boa obra. Vamos pegar aquele exemplo que eu falei.
Imagina uma pessoa que vai estudar engenharia. A Bíblia ela não vai dar a você todo o material necessário para você estudar engenharia, mas ela vai te fornecer princípios para você estudar com zelo, para você ser honesto, para você ser amável, para depois de formado você exercer a sua profissão com dignidade. E assim ela nos dá preceitos para toda a área da nossa vida, de forma a nos tornar habilitados para toda a boa obra. Não existe uma obra que você chame de boa que não possa ser feito usando as Escrituras e as Escrituras somente, porque ela não nos capacita pela metade para essa boa obra. Ela nos capacita completamente, perfeitamente, não de modo que dispense outros auxílios. Contudo, ela é suficiente para nos ajudar a fazer todas as coisas, de modo autoritativo, para nos tornar perfeitos para essa boa obra. Então é por isso que a nossa igreja, por exemplo, nós não temos revelações. Quando eu subo aqui, eu não falo assim: olha, irmãos, eu estava lá em casa ontem de noite, eu estava numa oração e o Senhor começou a me tomar, e aí Deus me revelou isso, e eu... Não podemos. A Escritura já nos torna perfeitos. Eu quero evangelizar. Evangelizar é uma boa obra? É. A Escritura me torna perfeito e perfeitamente habilitado para o evangelismo. Eu quero criar os meus filhos. A Escritura me torna perfeito e perfeitamente habilitado para criar os meus filhos. Eu quero ser um bom funcionário. A Escritura me habilita perfeitamente a ser um bom funcionário. Ela é a regra de todo conhecimento, de toda fé, de toda a obediência a Deus. Como é que nós obedecemos a Deus? Observando conforme a Escritura. Então é assim, irmãos, que a gente estuda a confissão. A gente lê um pedacinho lá, e depois você lê a referência, e aí vai vendo como eles, a partir da referência bíblica, tiraram lá que a Bíblia é suficiente. De onde eles tiraram que a Bíblia é suficiente? É quando a Bíblia vai dizer que ela torna o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura somente. Então disso eles tiram a suficiência das Escrituras. E assim por diante. Tudo bem, meus irmãos? Até aqui está entendido? Os irmãos perceberam que a confissão é um instrumento para a gente confessar a nossa fé bíblica? Para nós confessarmos as verdades das Escrituras e aquilo que Deus tem revelado para nós. Agora vamos a um esboço geral da confissão. Como eu falei, não vai dar para fazer isso com cada referência bíblica e com cada parágrafo. Eu espero que os irmãos possam fazer isso em casa. Isso será muito recompensador e proveitoso para a edificação dos irmãos. Mas eu quis dar esse estudinho um pouquinho mais detalhado dessa primeira frase, mas agora vamos fazer um esboço geral dos capítulos. E a confissão, esse primeiro parágrafo, está dividido em 7 partes. A primeira parte fala da necessidade da Escritura, que é o parágrafo 1. A segunda parte fala da identidade da Escritura, que é o parágrafo 2 e o parágrafo 3. A terceira parte fala da autoridade da Escritura, que é o parágrafo 4 e o parágrafo 5. A quarta parte fala da suficiência da Escritura. A suficiência é confessada aqui no capítulo 1, mas também tem um parágrafo para falar só da suficiência da Escritura, que é o parágrafo 6. O parágrafo 7 fala, na quinta parte, da clareza das Escrituras. E a clareza também era chamada no tempo da Reforma de a perspicácia. Então, quando uma pessoa falar para você assim, da perspicácia das Escrituras, ela está falando da clareza das Escrituras, que uma pessoa pode ler as Escrituras e entender as Escrituras. E a sexta parte fala da acessibilidade das Escrituras, que as Escrituras elas devem ser tornadas acessíveis para o povo. A Escritura é enviada para a igreja, para o povo de Deus, e não para um grupo restrito de pessoas. Mas todas as pessoas são ordenadas no temor de Deus a lê-las, a examiná-las. Essa é a sexta parte, a sua acessibilidade. E a sétima parte, que é o parágrafo 9 e 10, fala sobre a interpretação e o objetivo das Escrituras. Vamos por partes falar um pouquinho de cada um deles. Primeiramente, no parágrafo 1, que fala sobre a necessidade, ele vai mostrar que Deus se revela por meio da natureza. Contudo, essa revelação não é suficiente para a nossa salvação. De modo que, se nós ficássemos apenas com a revelação geral, que é essa revelação que Deus faz da natureza,
com a revelação externa, nós nunca chegaríamos à salvação. Não porque a revelação não seja suficiente para nos mostrar que existe um Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, mas é porque quando nós vemos as coisas que estão criadas, o nosso pecado faz com que a gente adore a criatura ao invés do Criador. Então nós vemos que a maioria dos povos da antiguidade adorava o sol, ao invés de adorar aquele que criou o sol. Adorava as estrelas, a lua, ao invés de adorar aquele que criou essas coisas. O pecado deles fazia com que eles fossem aos ídolos, buscassem os ídolos, se prostrassem diante dos ídolos, ao invés de buscar o Criador. O pecado deles o levava a isso. E o nosso pecado nos levaria à idolatria e ao inferno, se Deus não revelasse a sua palavra. Então nós chamamos a Bíblia, a revelação salvífica de Deus, de a revelação especial, que tem a ver com a salvação. É revelada para propósitos salvíficos. É revelado para suprir a deficiência da revelação geral. Não que a revelação geral seja deficiente, mas é que nós somos pecadores. Nós distorcemos aquilo que Deus revela através das coisas que são criadas. Então a revelação geral não pode nos salvar. Portanto, há necessidade. Veja que essa parte ela fala da necessidade das Escrituras. As Escrituras contêm a revelação salvífica de Deus, para que nós possamos alcançar a salvação. Ela é a regra do conhecimento, fé e obediências salvíficas. E Deus revela isso, mas imagine que isso é revelado há 2000 anos atrás, como é a maioria dos livros da Bíblia, especialmente dos Novo Testamento. Como é que nós íamos ter acesso a uma coisa que foi feita há 2000 anos atrás? Deus falou com Paulo, falou com João, falou com Mateus. Como é que nós vamos ter acesso a essas coisas? Se foi há 2000 anos atrás. E aí Deus faz o segundo meio, a segunda obra da sua providência. Não apenas revelar o conhecimento salvífico, mas também preservar. Ele preserva o conhecimento salvífico, o caminho da salvação, que Ele deu por meio dos seus servos, através daquilo que nós chamamos de escrituração, que é o método pelo qual Deus escolhe homens santos e os usa para registrar a sua palavra de salvação para nós, para que hoje nós tenhamos acesso à revelação que Ele deu a João, a Pedro, a Isaías, a Moisés. Como o Evangelho de João fala, essas coisas foram escritas para que vocês creiam no nome de Jesus e para que, crendo, tenham a vida eterna. Essas coisas foram escritas para registrar um conjunto de conhecimentos e vocês, crendo nesses conhecimentos, vocês vão ter a vida eterna no nome de Jesus. Timóteo, você sabe as Escrituras desde a sua meninice, que podem lhe fazer sábio para a salvação. As Escrituras podem nos fazer sábio para a salvação. Então, por amor, por cuidado, Deus preserva a sua palavra, escrevendo-a e nos dando, nos passando através de um livro, de um registro. Então, de forma geral, esse é o ensino do primeiro capítulo. Fala da necessidade das Escrituras. Elas são indispensáveis. Tudo que Deus quis que nós soubéssemos, preste atenção, irmãos, estão na Escritura. Novamente, o Evangelho de João é útil. Ele diz assim, olha, Jesus Cristo falou tantas coisas e fez tantas coisas que se a gente fosse escrever, nem no mundo inteiro cabia os livros. Ele está usando uma hipérbole, né? Ele está usando um exagero, mas para dizer que tem muita coisa que poderia ser escrita. Mas essas coisas foram selecionadas por Deus para vocês. Quando nós vamos escrever uma carta para a pessoa, a gente está, por exemplo, uma carta para a nossa esposa, para a mulher a quem amamos. Tem muitas coisas que a gente queria falar, mas a gente escreve ali aquilo que a gente mais quer que ela saiba. Aquilo que mais vai servir para o nosso propósito, de revelar o nosso amor, de revelar o nosso cuidado, de revelar aquilo que nós queremos comunicar. Então, houve uma seleção de Deus para nós. Muitas coisas foram reveladas, muitas palavras foram reveladas. Por exemplo, existe uma terceira epístola aos Coríntios.
Mas cadê essa epístola? Não está na Bíblia. Por quê? Deus não quis que chegasse até nós hoje. Quis que os primeiros cristãos coríntios lessem aquela carta. E era a palavra de Deus para eles. Ele não quis preservá-la para nós. Por quê? Por causa dos seus santos propósitos. O que nós sabemos é que o que está aqui é para nós e para os nossos filhos, para que cumpramos, para que andemos conforme essa regra de sabedoria. Ele revela o conhecimento da salvação, a revelação especial, e ele preserva através da Escritura, amados. A Escritura é a coisa mais preciosa que nós temos, porque elas falam de Jesus, que é o Salvador. Elas revelam o nosso Deus, que é a nossa vida. Os parágrafos 3, 2 e 3, eles vão falar sobre a identidade da Escritura. O que é a Escritura? Ela é um conjunto de livros que foram dados pela inspiração de Deus. E aí ele vai dizer qual esses livros. No parágrafo 2, ele dá uma lista de livros. Quais são esses livros? Ele define lá, esse faz parte da Escritura, esse faz parte da Escritura, esse faz parte, esse faz parte, esse faz parte. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. E no Novo Testamento, 27 livros. Esses são os livros aos quais nós nos referimos quando nós falamos de Escritura. Parece muito óbvio para nós, não parece? Isso aqui poderia ter poupado esse espaço aqui. Poderia fazer os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo. Mas não, amados, é necessário dizer claramente quais são. Por quê? Porque existiam outras pessoas querendo colocar outros livros, aos quais nós chamamos de apócrifos. Mais especificamente, a Igreja Católica quis acrescentar, e de fato acrescentou na Bíblia dela, no Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, um concílio organizado para combater os ensinos de Lutero e de Calvino. Eles acrescentaram 7 livros. Quais são esses 7 livros? Os irmãos conhecem? O livro de Tobias, que é onde nós conhecemos ali o anjo Rafael. O livro de Judite, um livro chamado Sabedoria de Salomão e outro chamado Eclesiástico, não Eclesiastes, mas Eclesiástico, escrito por um homem chamado Jesus, filho de Siraque. Tanto o livro de Sabedoria, que eles atribuem a Salomão, né, o nome completo é Sabedoria de Salomão, quanto o livro de Eclesiastes, que é um livro muito parecido com Provérbios e com o próprio livro de Eclesiastes, livros de sabedoria. Então nós temos Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos. Temos o livro do profeta Baruque. Quem é Baruque? Eles dizem que é o secretário de Jeremias. Vocês lembram ali no livro de Jeremias? Que ele tinha um assistente chamado Baruque, que inclusive o livro de Jeremias foi escrito por ele. Jeremias ia falando as coisas e Baruque ia escrevendo. E nós temos 2 livros históricos. É o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. Então nós temos Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, Baruque, Macabeus e segundo Macabeus. Livros apócrifos. E o parágrafo 3 diz que esses livros não são regra de autoridade pela igreja. Por exemplo, o livro de Macabeus ensina a orar pelos mortos. Então quando você vai, onde é essa ideia da missa, da gente interceder pelos mortos? No livro de Macabeus, que é uma obra boa, orar pelos mortos, enterrar os mortos, ter veneração pelos mortos, é aí de onde vem a veneração pelos santos. E várias outras doutrinas foram inseridas através desses livros, que os católicos, os papistas, erroneamente, pervertendo as escrituras, inseriram no cânon. Então o parágrafo 2 fala quais são os livros, e o parágrafo 3 fala quais não são os livros. Pode falar, Kaique. Um momento, microfone. Irmãozão, então eles inseriram esses livros, mas isso foi depois da reforma, porque antes disso não tinham esses livros. Não. Antes disso, até esses livros eram usados como outros, mas não faziam parte do cânon em si. A igreja em si não tinha reconhecido esses livros como inspirados. E principalmente nem os judeus haviam reconhecido esses livros, porque esses livros, dizem eles, são herdados, como toda a Bíblia do Antigo Testamento, dos hebreus, dos judeus. Os judeus nunca reconheceram esses livros. Até as pessoas entendem que esses livros foram escritos naquele período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, quando passou aqueles 400 anos sem Deus levantar profetas e revelar sua palavra. Dizem que esses livros foram escritos nesse período. Então, porque eu encontrei com um católico uns dias atrás aí, ele disse que foi a gente
Nós, protestantes, que tiramos os livros. E não, na verdade, eles que acrescentaram, no caso. Exatamente. Na verdade, muitas vezes esses livros, nós vamos ver, eles eram traduzidos junto com os livros canônicos. Eles eram estimados, mas eles não eram contados como escritura mesmo. E aproveito em ler esses livros. Nós podemos ler o livro de Eclesiástico, de Jesus Ben, filho de Siraque, assim como a gente lê outro livro. Se eu escrever, irmãos, eu escrevi um livro aqui com uns provérbios, umas dicas de sabedoria, eu posso ler, mas eu não posso considerá-lo como escritura. Eu tenho que ler examinando para ver onde ele reflete a escritura. Eu li aqui, tem que orar pelos mortos. Estranho, a Bíblia diz que não pode orar pelos mortos. Nós não podemos ter comunicação com os mortos. Isso é mediunidade. Eu não posso orar para ele. Eu só posso orar ao meu Deus, só a Ele eu posso dirigir súplicas, né? Não posso orar nem por homens vivos, nem por homens mortos. Então o parágrafo 2 fala o que é a Escritura, o parágrafo 3 fala o que não é a Escritura. Pode falar, pastor. Eu queria falar até que o livro de Macabeus, os dois, são muito bons livros históricos também, né? Como história, eles são muito bons. E as pessoas, bom para ser lido como qualquer outro livro de história, para você ter uma noção do que aconteceu naquele período intertestamentário, né? Exatamente, falando das guerras que os judeus travaram, né? Então vamos agora para o parágrafo 4 e para o parágrafo 5, que fala da terceira seção desse primeiro capítulo, que fala sobre a autoridade da Escritura. E aí vamos ler o parágrafo 4, que diz assim: a autoridade da Escritura, razão pela qual ela deve ser crida, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas depende completamente de Deus. É Deus que testifica o nosso coração, Deus que é a própria verdade, porque Deus é o seu autor, e portanto ela deve ser crida e deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. Então nós não devemos crer numa coisa porque o pastor nos manda, porque o padre nos manda. A igreja católica, ela chega aqui e diz assim: olha, Maria subiu aos céus, ela é sem pecado, ela nunca pecou e ela está lá aos céus, ela é feita rainha de santos e anjos. Aí você fala: não, mas onde está na Bíblia? Não, não é a Bíblia, eu estou mandando você crer e você tem que crer nisso, você tem que receber isso como dogma. A igreja está mandando você crer e você tem que crer. E aí os papistas ficam sem ter o que fazer, porque eles não têm somente a Escritura. Nós não. Nós temos que crer não por causa de homens e nem por causa da igreja, mas por causa do próprio Deus. E, amados, preste atenção nisso. Todo novo convertido que é guiado pelo Espírito Santo, que é salvo pelo Espírito Santo, ele reconhece as Escrituras como a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É andar segundo a palavra do Espírito. O John MacArthur diz assim: nesses 50 anos de ministério, e agora já tem muito mais, eu nunca conheci uma pessoa que se converteu de verdade, que duvidasse se a Bíblia é a palavra de Deus ou não. Parece que a conversão traz esse conhecimento inato, é assim, é um clique. Eu me converti de verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Nasce um amor em nossos corações. Outro dia eu conversando com o Kaique, ele falou: eu não gostava de ler. Antes de ser crente eu nunca li. Mas depois que eu me converti, nasce um amor pelo livro de Deus. Nasce um desejo de ler o livro de Deus. Porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que é a palavra de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Como é que nós podemos ser guiados por uma pessoa? Ensinados por uma pessoa? Se nós nos recusamos a ouvir a voz dela. Então imagine que chega na sala de aula, o professor vai ensinar. Não, professor, você me ensina, mas eu não quero ouvir a sua voz não. Muitas pessoas hoje dizem que são guiadas pelo Espírito Santo, que agem pelo Espírito Santo, são cheias do Espírito Santo. Quando nós falamos: olha, irmão, está escrito aqui a palavra do Espírito Santo. Não, a letra mata. A palavra do Espírito Santo é que tem que nos guiar. A palavra do Espírito Santo. Então nós temos que crer, porque é da autoridade de Deus. Veja, é autoridade no sentido de ter força para impor, como autoridade no sentido de autoria. É da autoria de Deus. Você queria falar, pastor? É da autoria de Deus. Se é da autoria de Deus, temos que crer. Deus não pode mentir. Quem não crê em Jesus Cristo faz de Deus mentiroso. Quem não crê na palavra de Deus faz de Deus mentiroso, porque não crê na palavra dele.
assim como nós somos crentes, cremos. Então o parágrafo 4 fala disso. E o parágrafo 5º diz assim, olha, se nós não temos que crer na Escritura, por causa que a igreja nos fala que nós temos que crer isso, nem por causa do magistério, então como é que nós vamos saber se a palavra de Deus é a verdade ou não? Como é que nós vamos saber que isso aqui é a palavra de Deus? Porque aqui esse livro é a palavra de Deus, o profeta Isaías é a palavra de Deus e o profeta Baruque não é. Porque aqui Crônicas é a palavra de Deus e Macabeus não é. Porque aqui Ruth é e Judite não é. Aí a Bíblia vai mostrar que a palavra de Deus, ela autentica a si mesmo. E ele dá aqui 7 características das Escrituras que mostram que ela é a palavra de Deus. O caráter celestial do assunto, como ela trata das coisas celestiais, a eficácia da doutrina, ela é de fato eficaz naquilo que ela se propõe. O próprio Deus diz que a palavra dele não voltará vazia, mas será totalmente eficiente naquilo que ela se propõe. A majestade do estilo, o modo como ela é escrita, né? A concordância de todas as partes, não há nenhuma incoerência, não há nenhum desacordo. 5, o escopo dela, que é dar glória a Deus. Um livro escrito por mais de 40 autores, todos os autores têm um objetivo final: revelar a Deus na sua glória, na sua majestade, em toda o seu ser glorioso. A 6ª característica, ela faz uma plena revelação, ela revela tudo sobre o único caminho da salvação. Agostinho diz assim, né, quando ele se converteu, ele falou, eu gostava muito de ler Cícero, mas Cícero nunca disse assim, venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Só a Escritura que mostra o caminho de salvação, só ela. Você pode ler, por exemplo, livros psicológicos, livros de autoajuda, ela pode dizer qual é o seu defeito, mas ela não pode tirar os seus defeitos, ela não pode tirar os seus pecados, ela não pode te levar a Cristo, não pode te trazer a salvação. E o 7, bem como muitas outras excelências incomparáveis, e a sua perfeição completa. A Bíblia ela é completamente perfeita, do início ao fim, sem erros, infalíveis. E isso é uma prova abundante de que ela é a palavra de Deus. Várias profecias foram dadas e foram cumpridas, as quais autenticam a palavra de Deus. Contudo, esse não é o testemunho definitivo que faz nós crermos que isso aqui é a palavra de Deus, enquanto o outro não é. O que é? Qual é a evidência eficaz? A nossa plena persuasão, diz a continuação do parágrafo 5, e certeza de sua verdade infalível e da autoridade divina das Escrituras, provém da operação interna do Espírito Santo, que testemunha por meio da palavra e com a palavra em nossos corações. À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai autentificando em nossos corações que é a palavra de Deus. Ele vai nos revelando. Veja, o Espírito Santo revela a palavra de nós hoje? Para nós, revela. Não são revelações novas. Eles nos ensinam, ele nos revela aquilo que já está escrito. Muitas vezes a gente não aconteceu isso com nós. A gente lê um texto, lê de novo e já lê o texto algumas vezes. Mas um dia você está lendo lá e de repente você consegue entender. Você consegue ter uma visão daquele texto que você nunca teve antes. Então quer dizer que isso significa isso? O Espírito Santo vai te revelando. Ele revela o que já está escrito. Ele vai iluminando para você. Ele vai mostrando para você o que significa a palavra de Deus. Então ele não traz revelações novas. Tudo que ele vai falar já está escrito, mas ele traz uma clareza maior, uma perspicácia maior. E o parágrafo 6, que começa a 6ª parte, fala sobre a suficiência da Escritura. Toda a Escritura é suficiente. O resultado disso é que nada precisa ser acrescentado em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, como se ele trouxesse essas novas revelações, ou por tradições humanas. Uma coisa que é muito comum em igrejas, quando nós vamos passando o tempo, nós vamos se estabelecendo, nós vamos criando certas tradições, nós vamos fazendo de um jeito, vai se tornando costume, e nós começamos a fazer daquele costume que nós adquirimos como igreja algo autoritativo tanto quanto a Escritura. Não, mas por que vocês fazem isso? Não, a gente faz assim porque já faz tempo que a gente faz. Não, mas qual é o motivo bíblico? Não, a nossa igreja sempre fez assim. Não, mas a razão bíblica? Não, é assim que a gente faz. Por exemplo, nós temos igrejas onde 2, 3, 4, 5, 10 pessoas falam em línguas ao mesmo tempo.
Ainda que fosse bíblico, ainda que fosse correto aquilo que eles fazem, porque a Bíblia diz que são línguas humanas e não línguas inventadas, seria completamente errado, porque a Bíblia diz que só pode falar 2 ou 3 e ter interpretação. Aí nós falamos para as pessoas, só podem falar 2 ou 3, um de cada vez, e quando um falar, tem que interpretar. Aí a pessoa fala assim, não é assim não. Não, mas a Bíblia diz, não, mas a gente... É que a gente faz assim, né? A gente costuma fazer assim, quanto mais do Espírito Santo melhor, e aí vai lá o Espírito Santo contradizer o Espírito Santo. Como? Que ele vai na sua agência, na sua ação, contradizer aquilo que ele já escreveu, que ele já falou. Não pode. Então não acrescentemos nada à Escritura, nem por tradição humana e nem por quaisquer supostas novas revelações do Espírito Santo. Parágrafo 6 diz, ela é suficiente. Parágrafo 7 fala da clareza. Olha que interessante, meus irmãos. Eles dizem assim: nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras às Escrituras, e nem claras a todos. Tem muitas coisas nas Escrituras que não são tão claras, e que nem são claras para todo mundo. Por exemplo, nós temos uma grande dificuldade, muitas vezes, com nossos irmãos pedobatistas, né? Hoje, se você se torna reformado, você tem 2 caminhos para seguir. Você vai para a presbiteriana ou você procura uma igreja batista reformada. E muitas vezes nós temos muita dificuldade com o assunto, que é sobre o batismo. Você quer falar, Estevam? Sim, no meio pentecostal tem muito disso, da questão de quando se ia questionar alguns costumes, algumas coisas, se falava assim, não, mas está escrito que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então eles usam isso, então está ligado na terra, está ligado no céu, não interessa se na Bíblia está dizendo claramente que não é assim, que não funciona daquele jeito, se ela dita um certo comportamento contrário àquilo que está sendo feito, não, porque o que está ligado na terra está ligado no céu. E assim vai. Citaram outro versículo aqui, que onde há espírito, há liberdade. Tem aqui também, sujeitai-vos a toda a autoridade humana, dá honra a quem tem honra, e assim por diante. Mas veja, há versículos que se aplicam a isso. Agora nós não podemos, a Bíblia dizer assim, faça isso. E naquilo que ela revela, nós dizemos, não é para fazer isso. Por exemplo, nós podemos, pela autoridade humana, dizer, olha, o nosso culto vai ser 7 horas da noite. É a autoridade humana. Isso sim, mas nós não podemos. Nosso culto agora vai ter teatro. Não podemos estabelecer isso, porque a Bíblia não manda. Existem coisas, como mais à frente vai ser dito, que é sim deixar a nossa prudência humana, a nossa razão santificada, estabelecer. Mas quanto a certos elementos de culto, coisas relacionadas à nossa vida, como no tempo de Jesus Cristo, as pessoas falavam assim, não, você tem que dar uma oferta, você tem que cuidar dos seus pais, você tem que honrar o pai e a mãe. Agora, se esse dinheiro que você ia usar para cuidar do seu pai e da sua mãe, você disser assim, esse dinheiro aqui vai ser corbão, vai ser uma oferta para Deus. Então você não precisa mais cuidar do seu pai nem sua mãe. Nós temos que tomar cuidado para que as nossas coisas, os nossos mandamentos, não invalidem os mandamentos de Deus, né? Então é muito interessante isso, né? É o finalzinho do versículo 6, do parágrafo 6, né? Cuidado com isso, né? A gente pode confundir isso, que é mortal, confundir a nossa confissão com a Bíblia. Não é a Bíblia. Parágrafo 6 diz, quanto ao senso comum santificado, olhe isso, também reconhecemos que há certas circunstâncias concernentes ao culto a Deus e ao governo da igreja que são comuns às sociedades humanas, que devem ser ordenados pela luz da natureza. Luz da natureza é nossa razão, é nosso intelecto, e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, as quais devem ser sempre observadas. É como eu falei, por exemplo, que hora nós devemos cultuar? Que hora do dia? A Bíblia não é clara a respeito disso. Nós estabelecemos, por exemplo, que domingo nós vamos cultuar 9 horas da manhã. Nós temos, então, o mandamento bíblico de se reunir, não deixar de congregar, se reunir para cultuar a Deus. Mas que hora? Isso é deixado à nossa prudência, à nossa razão humana, à luz da natureza. Eu não posso dizer, vamos se reunir aqui 3 horas da manhã. É prudente se reunir 3 horas da manhã? Não. Então nós temos que obedecer os mandamentos bíblicos, contudo, em alguns momentos, há algum espaço para nós raciocinarmos, agirmos com prudência. O parágrafo 7 fala da perspicácia da Escritura, da clareza da Escritura, o que nós estávamos falando. Eu falei um pouquinho e voltei para o 6, é uma parte que eu esqueci. O 7 nós estávamos falando da perspicácia. Estava falando, por exemplo, a respeito do batismo. Tem que se batizar criança ou só adulto? Até hoje nós temos uma
uma discussão com isso a respeito dos presbiterianos e outros irmãos pedobatistas, que entendem que sim, tem que batizar crianças. Então nem todas as coisas são claras. Existem assuntos que muitas vezes a gente não consegue chegar a um acordo, mesmo com cristãos. Não significa que eles não sejam cristãos, ou que nós não sejamos cristãos, ou que cristãos não possam divergir sobre muitos assuntos, mesmo que eles digam todos estarem sendo guiados segundo as Escrituras. O nosso pecado ainda nos leva muitas vezes a não ver claramente as coisas. Contudo, existem algumas coisas que são claramente reveladas, que não dá para uma pessoa ter opinião e outra ter outra opinião, não. É o que fala em seguida, que diz assim, parágrafo 7. Ainda assim, aquelas coisas que são necessárias, que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação. Veja, se eu creio que o batismo é de crentes, ou que o batismo é de crianças, isso vai influenciar na salvação, de modo, olha, a pessoa só pode ser salva se ela crê que criança vai ser batizada. Ou ela só pode ser salva se ela não crê que a criança é batizada. É assim? Esse assunto chega a influenciar na salvação, de modo que quem crê de um jeito vai ser salvo, quem crê de outro jeito não vai ser salvo? Não, mas existem certas doutrinas que são necessárias para a salvação, e essas doutrinas são tão claramente propostas e reveladas, desveladas, em algum ou outro lugar da Escritura, que não apenas os doutos, as pessoas inteligentes, estudadas, mas também os indoutos, as pessoas que têm pouco conhecimento, ao fazer o uso adequado dos meios, podem alcançar uma compreensão suficiente delas. Para quê? Para serem salvas. É por isso que grande parte dos reformadores viram uma grande necessidade de traduzir a Bíblia. Por quê? O que a Igreja Católica dizia? Olha, se nós colocarmos a Bíblia na mão das pessoas, essas pessoas indoutas, isso aí vai se tornar uma arma para elas. Aí surgiram as mais variadas crendices, né? Você vai ler a Bíblia demais, você vai ficar doido. Você vai ler a Bíblia demais, você vai inventar um monte de heresia. Você vai ler a Bíblia demais, etc, etc. Em parte eles tinham razão. O fato de muitas pessoas terem acesso à Bíblia gerou muitas heresias? Gerou. Contudo, é necessário que a palavra de Deus seja traduzida e seja exposta por todos. Por quê? Porque ela é clara naquelas coisas que dizem respeito à salvação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se converteu lendo a Bíblia. Através da leitura da Bíblia, eu cheguei a saber que existia um Salvador. Cheio de erro. Uma fé totalmente incipiente. Mas aquele conhecimento para a salvação, de saber que eu sou um pecador, que Cristo é o Salvador, eu adquiri na Bíblia. Por isso que os reformadores se preocuparam em traduzir a Bíblia. Lutero, William Tyndale, João Ferreira de Almeida, Reina Valera, muitos outros. Por quê? Porque a Bíblia ela contém uma clareza, a ponto de que até as pessoas que não são estudadas, doutas, doutores, podem ler e chegar a um conhecimento suficiente daquelas coisas necessárias para a salvação. Que Deus é um, e nessa unidade de Deus há uma trindade de pessoas, que Jesus Cristo é o Salvador, que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós somos salvos pelo Evangelho e não pelas obras da lei, que nós somos salvos pela fé e que sem fé nós não podemos ser salvos, que várias verdades são essenciais para a salvação. A Bíblia é clara nessas verdades, que são essenciais para a salvação. Ela é perspicaz, ela é clara. No parágrafo 8, nós temos a acessibilidade. Para que a Bíblia se torne acessível a todos, é necessário que ela seja traduzida. E aí agora nós vamos ver uma coisa interessante. Pergunta para os irmãos: qual é o versículo da Bíblia que manda que ela seja traduzida? Os irmãos lembram algum de cabeça? É difícil, né? Olha como é interessante. Vejam só um exemplo de muitos que poderiam ser dados. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A Bíblia, por exemplo, nos ordena a cantar salmos. Os salmos foram escritos originalmente em qual língua? Hebraico. Não era uma língua, por exemplo, dos colossenses. Eles falavam gregos, eles falavam a linguagem grega. E aí, eles são ordenados a cantar os salmos.
Mas em Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios 14, Paulo diz também que nós não podemos, na igreja, falar uma língua estranha. Ou você fala uma língua conhecida, ou tem que ter interpretação. Se não tiver interpretação, você não pode falar. É o que diz 1 Coríntios 14, 28. Mas, não havendo intérprete, para o que você fala, fique calado na igreja. Então nós só podemos falar em uma língua conhecida. Como é que nós vamos cantar os salmos? Se os salmos estão em hebraico. E nós não podemos falar em hebraico na igreja, nós hoje. Nós só podemos falar em português. O único meio de nós cumprirmos o mandamento de cantar os salmos, não podendo falar em outra língua, mas na nossa própria língua, é traduzindo os salmos. E veja, quando um salmo é traduzido, ele não deixa de ser o salmo. Ele é um salmo. A palavra de Deus, ela está em português. Mas você não tem desculpa. Não, isso aí é a palavra, isso é a tradução, isso aí não é a Bíblia. A Bíblia original é em hebraico. A Bíblia original é em grego. Muitas vezes nós vamos falar para as pessoas, olha, irmão, está escrito aqui na Bíblia. Ah, essa Bíblia aí é adulterada. A Bíblia verdadeira é a Bíblia hebraica. A Bíblia verdadeira é a Bíblia grega. Não, a tradução da palavra de Deus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você lembra, por exemplo, quando o eunuco estava lendo ali o livro do profeta Isaías, e Filipe chega perto dele e fala, você entende o que você lê? Ele fala, como se ninguém me explicar? E aí ele estava lendo a passagem, é registrado lá, a passagem de Isaías que fala tal. Aquela passagem é registrada em grego. Para que o evangelista registrasse a passagem de Isaías, assim como todas as passagens do Antigo Testamento, foi preciso que ele traduzisse aquela passagem para o grego, que era a linguagem comum, para que as pessoas pudessem entender naquele contexto. Porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico? Porque não contém citações em hebraico? Porque não foi escrito para o povo hebraico, mas para a língua que era mais comumente falada naquele tempo, que era o grego. Então nós temos um mandamento para nós traduzirmos a Bíblia, para que todos tenham acesso, para que possa a palavra de Deus, como disse Colossenses, habitar ricamente entre nós. E por último, aí já não dá tempo, vou ser bem breve, mas os parágrafos 9 e 10 vão falar sobre a interpretação das Escrituras, como ela deve ser interpretada, que é a própria Escritura. Nós chamamos isso de analogia da fé, quando nós interpretamos a Escritura. Por exemplo, lá em Gênesis nós sabemos que no jardim tinha uma serpente. Quem era essa serpente? Nós nunca saberíamos se quando é lá em Apocalipse ele não diz aquela velha serpente que é o diabo e Satanás. Se não tivesse Apocalipse, nós poderíamos ter uma noção, supor que era o diabo, mas nós nunca poderíamos afirmar com certeza, era o diabo. Uma coisa que não está clara aqui em Gênesis, fica mais clara lá em Apocalipse. E isso acontece com várias passagens da Bíblia. Então, quando houver alguma questão a respeito de qual é o verdadeiro ensinamento dessa passagem da Bíblia, pesquise em outras passagens da Bíblia. E o parágrafo 10. Quando surgem questões em nosso meio, o que é que deve ser feito a respeito disso? O que é que deve ser feito a respeito daquilo? Vamos consultar o Papa? Não. Vamos consultar mundanos? Filósofos mundanos? Não. A respeito dos vivos, nós vamos consultar os mortos? Não. Vamos para onde? Vamos ver os concílios antigos? Podem ser auxílios. Vamos aos livros? Podem ser auxílios. Contudo, o juiz final, aquilo que decide as nossas controvérsias, é o Espírito Santo falando por meio das Escrituras. Amém, meus amados? É isso que eu tenho para falar. Acabou avançando a hora, coisa que eu não gosto de fazer, mas era para terminar o capítulo hoje. Então, uma exposição geral, panorâmica, em caso os irmãos examinem, e havendo dúvidas, os irmãos trazem para a gente buscar responder. Amém, meus irmãos? Há alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Se tiver, levanta a mão e o André vai com o microfone para nós gravarmos. Não? Se houver, depois os irmãos falam conosco. Então vamos orar. No próximo encontro nós estudaremos sobre o capítulo 2, que fala sobre Deus e a Trindade. Um capítulo rico. Ó Deus, nós oramos a Ti, Pai, gratos pela revelação da Sua palavra, Deus, as sagradas letras que podem nos fazer sábios para a vida eterna, ó Deus.
Ó Senhor, toda a sua palavra é útil, toda a sua palavra é inspirada para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ó Deus, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e te damos graças, ó Deus, pois a tua palavra, ó Deus, nos revela o teu Filho Jesus Cristo, aquele a quem o Senhor enviou, ó Deus, como a palavra, como o verbo, para nos comunicar para ser o caminho até a Ti, para morrer em nosso lugar, para ressuscitar para a nossa justificação, e agora estás assunto ao céu, intercedendo por nós, e onde há de vir nos buscar, ó Deus, para que estejamos sempre com Ele. Te damos graças, ó Deus, por ter revelado a Sua palavra, pois pela consolação e pela paciência das Escrituras, nós podemos ter esperança, esperança de salvação, esperança que Cristo vem nos buscar, esperança que nós somos dele e que nós somos bem-aventurados nele, pela fé no nome dele, nós temos vida eterna. Assim nós oramos, ó Deus, gratos por todas essas coisas. Te somos gratos, ó Deus, e te louvamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus.